Bom, nós trouxemos aqui, né, a metodologia, a forma e alguns detalhes que são fundamentais que sejam seguidos para a gente ter aí o nosso quadro de cargos em comissão seguro, ter as nomeações seguras dentro da legalidade. Então, Matheus, vamos partir um pouco mais para a prática, né, colocar em prática esse conteúdo. Como que seria esse plano de nomeações? A gente tem um caminho a se seguir? O que o gestor pode buscar nesse sentido? Gente, tem que estabelecer um bom plano de nomeações, né? Então, no material complementar desse curso, nós estamos trazendo um modelo, né? Só um modelo, pode ser ajustado, onde ele vai lá preencher os cargos que ele tem à disposição, o requisito. Já nesse modelo, muitas vezes já vai verificar se às vezes o cargo não está bem ajustado, se ele não conseguir preencher os critérios de ser um cargo comissionado, você já acende um alerta, né? E de ser um documento importante para ele poder sentar com a sua base. Falar, olha, nós temos esses perfis a serem preenchidos, né, são esses perfis esperados, me tragam nomes, vamos analisar nomes, né, e a priorização, né, desses cargos. Você vai ter cargos de nomeações mais estratégicas, são mais urgentes, né, você tem nomeações que são chaves, que podem, as nomeações do nível tático muitas vezes vão ter que ocorrer nos primeiros 100 dias de governo, porque se você não conhece a máquina ainda, então muitas vezes você vai entrar com o seu nível estratégico montado anteriormente, mas tem lugares que você não vai conseguir fazer uma transição com acesso à prefeitura, para conversar com os servidores. Então é importante que também o nível estratégico saiba que tem esse período, às vezes depois de tomado posse, para conduzir reuniões, para conhecer a sua máquina pública, para nomear esse nível tático, que vamos lembrar, a gente considera importantíssimo, e justamente é isso que vai dar a base, né? E depois o período de ajustes, né? Você vai ter, muitos cargos não vão se manter, vai ter que ter ajuste, isso é normal, né? Depois dos primeiros 100 dias, muitas vezes não vão ter esse perfil. E quando você tem um plano de nomeações bem montado, fica até mais fácil exonerar lá na frente, porque você consegue falar para a pessoa, olha, a gente esperava esse determinado comportamento, esse determinado estrutura, você não demonstrou, do que ficar uma coisa solta. Então é importante, a gente sugere que o pessoal baixe esse material complementar, tentem preencher, isso aqui é chatinho, né, ficar no checklist, ainda mais para quem vem do calor das eleições, mas eu acho que é um plano, bem importante ter esse olhar, né? Inclusive nesse momento vocês vão sentir falta de cargos ou sobra de cargos, né? Ao listar, mas espera aí, quem comanda determinado setor? Isso aqui está sem chefia, então temos um espaço para criar um cargo. Ou tem muito chefe para pouco índio, como o pessoal brinca, tem muita chefia e pouca atividade a ser chefiada, isso vai dar problema, é um problema anunciado, né? Então, por que isso é importante? Para justamente aquilo que a gente falou, não ter medo de revisar a legislação municipal logo no início de mandato. É muito importante que faça a revisão descritiva desses cargos, principalmente do comissionado e das funções ratificadas. Muitas vezes se usa o momento também se rever do nível operacional, então se houver vontade, né, fazer isso, né, nós temos trabalhado muito, há mais de uma década, já com esse tipo de reestruturação municipal. É lógico que assessorias muitas vezes têm uma visão externa, então vem com uma visão um pouco mais prática, mas nada impede do município tentar fazer sozinho, muitas vezes eles fazem bons trabalhos também. Então é importante analisar se o município não tem capacidade interna de fazer essa reforma sozinho, né, buscar assessoria, né, mas é muito importante, porque isso vai dar estabilidade para o mandato inteiro. Você tem uma estrutura bem desenhada, um organograma que funcione, garante a governabilidade, porque 4 anos é muito rápido, é muito pouco tempo, né? Quando você vê, já acabou, voa o tempo, e a gente tem feito reformas administrativas no último ano de mandato, que nossa, devia ter feito isso no primeiro ano. Sim. Então, sugestão é converse com prefeitos que deixaram para fazer no meio para frente, o arrependimento que eles têm, porque não vai colher os frutos. Não vai colher os frutos, você tem uma máquina onde o comando funcione. Você tem um comando dado que ele atinja a operacionalidade sem desespero, de uma forma suave. Então você precisa desses níveis muito organizados, né, para que você possa fazer aquilo que a população acredita que você vai fazer. Isso com certeza vai garantir uma vida social para o prefeito, né, Matheus? Muitas vezes a gente vê uma prefeitura que esses níveis, essas linhas de comando não estão estabelecidas,
Aí a gente entra no gabinete do prefeito, a mesa dele está aqui de papel, a gente nem vê ele que já está escondido de papel, que ele está despachando tudo, ele está discutindo sobre tudo, ele não consegue descentralizar, ele não consegue direcionar as coisas para poder rodar a cidade, para poder buscar recurso fora, para poder ter uma certa tranquilidade, não é isso? Sim, a função principal do prefeito no primeiro escalão é ter ideias, é pensar, é fazer reuniões com políticos, com outras esferas de governo, trazer recurso, isso é muito importante. E se a atividade interna absorver, ele não vai ter tempo de fazer isso, né? E absorve, queira ou não queira, absorve, porque isso não é, principalmente o nível tático, nunca é muito bem desenhado, né? E é um jogo de tentativa e erro. E aí, às vezes, a pessoa acaba querendo ter mais cargos comissionados, né, na esperança de que com mais gente de fora, com mais gente que pense como ele, vai fazer acontecer, e muitas vezes você só aumenta o conflito interno, aumenta os apontamentos, porque muitas vezes vão estar em funções operacionais, então reveja a sua estrutura, ela é seu principal instrumento de trabalho. Você só comanda uma prefeitura se tiver uma hierarquia, se tiver um planejamento estratégico que possa tornar real. Senão, ou vai se fazer tudo como sempre se fez, porque a máquina ela anda sozinha, mesmo sem direcionamento, ela vai andar sozinha. Então, mesmo em crise de estabilidade política, os serviços continuam, mas você acaba sendo visto pela população de alguém que passou por ali e não desempenhou nada de diferente. Então, para você pôr a sua marca, é importante ter um nível que realmente pense em estratégia e também consiga fazer com que essa estratégia se torne realidade. Matheus, essa revisão aí de todo esse arcabouço, toda essa legislação de pessoal, então que nós sugerimos, né, que seja feita logo no início, como que dá para fazer esse trabalho? É um trabalho mais interno que a Procuradoria ou o RH pode fazer, e no caso onde tem defasagem, onde o pessoal não está conseguindo acompanhar, está sem treinamento, está sem tempo para fazer essa revisão, que a gente sabe que o dia a dia das prefeituras, dos municípios, ele é corrido, dá para contratar também, e se for contratar um prestador de serviço, o que deve se tomar cuidado no momento do ETP, no edital? Quais são as dicas aí para um bom trabalho nesse sentido? Eu acho assim, toda prefeitura, lógico, pode fazer internamente, mas assim, diferente do nível estadual e federal, você tem equipes técnicas amplas, prefeitura você não tem, então você vai tirar servidor de determinada área para fazer isso. É um trabalho árduo de texto, né, escrever 50, 100, só de nível estratégico, por exemplo, descritivo de cargo, ou de uma prefeitura inteira chega a 300, é um documento que normalmente tem 300 páginas, 400 páginas, chega a ser exaustivo a quantidade de texto que é produzida, fora as entrevistas que tem que ser conduzida para entender o que ele faz, como ele faz. Então, desenvolver internamente serviço, normalmente, como o servidor tem que manter-se nas suas atividades originárias também, né, isso vai tomar muito tempo. A gente viu reformas internas acabam levando 2 anos, o que aí nós já estamos na metade do mandato, né, então já consumiu um período muito longo de tempo. Então a gente recomenda que se faça com assessorias, porque consegue trazer isso com um prazo muito menor, dependendo da complexidade, dependendo do tamanho, um prazo bem curto, isso já pode ter resultado, já consegue ter uma entrega, né, isso vai para a Câmara rapidamente e pode ser alterado de forma de pronto. E também essa experiência de benchmark, você trazer pessoas de fora que conhecem outras realidades, outras soluções, que não fica tão viciado na própria máquina, né? Às vezes tem uma história, o pessoal conta muito do rabo do peixe, né? Diz que a avó chegou, a neta chegou, vó, mas por que como se faz peixe? Não, você tira o rabo do peixe e põe na travessa, tal, é a filha, mas por que tira o rabo do peixe? Não sei, minha mãe fazia assim. Aí foi perguntar para a mãe, eu não sei, porque a avó fazia assim. Quando chegou na avó, vou falar, porque a minha forma era pequena. Não cabia o peixe, então tinha que tirar o rabo do peixe. Não tinha uma razão lógica. E muitos cargos da prefeitura é a mesma coisa. Alguém criou lá atrás por uma necessidade específica que nem mais existia, e você só continua. E às vezes você continua com os vícios. O cargo, às vezes, vamos falar a verdade, isso foi criado para ajeitar para uma pessoa, essa pessoa nem viva mais está, né, e continua sendo um cargo esquisito. Então, fazer essa revisão,
caminhar para a Câmara, não ter medo de mexer, isso vai fortalecer primeiro a proteção legal para o prefeito de administração. Ele já entra, ele vai herdar uma estrutura com vice? Provavelmente, vai ter vice. Se ele logo arrumou, se ele logo tentou e caminhou um projeto, iniciou o estudo, qualquer apontamento fica facilitado. Olha, tem cargos com problema, eu nomeei para ter governabilidade, para que esse serviço não ficasse acéfalo, já estou resolvendo. Então isso já dá uma proteção legal. E depois ao longo do mandato, né? Depois facilitar todos os órgãos de controle, né? Se eles vão auditar, que vai ser auditado, principalmente aqui no estado de São Paulo, isso está muito forte, ele tem toda a documentação comprovando a origem desses cargos, o porquê, por que ele é estratégico, por que ele está nesse nível. E é como a gente falou, os órgãos de controle ainda são muito documentais, existem diligências, pode ser que ele vá ao órgão e pergunte efetivamente o que o servidor faz, mas a gente viu que a maioria das ADIs são com base no texto, né? E também você promover uma maior transparência, né? A população saber o que cada cargo faz. A gente falou, isso é sempre muito questionado, os cargos comissionados, é sempre visto como cabide, por mais que ele não seja. Então, se não, está aqui tudo que ele faz, isso está bem organizado, ele tem as suas atribuições definidas, então você aumenta a transparência, o princípio da publicidade é mais atendido, né, dessa forma, então fica mais tranquilo, isso protege um pouco a máquina pública, né, de eventuais questionamentos. E nos editais, Matheus, as sugestões, então, uma equipe robusta, técnica, como que é? Mas agora que a gente já está partindo aí para a nova lei de licitações, né, que os municípios ainda estão aprendendo a aplicação, as novas modalidades, qual que é o caminho ideal para esse tipo de contratação? E os municípios que forem partir para contratação externa têm que tomar muito cuidado na licitação. A nova lei estabelece que esse tipo de serviços intelectuais, eles não podem ser por pregão, a gente ainda vê muito pregão na área, o que faz com que, é muito importante que as empresas que participem dessa licitação, elas tenham robustez operacional sólida, equipe multidisciplinar coesas, consistentes, envolvendo também a área financeira, o impacto orçamentário que isso vai dar, equipes jurídicas fortes também para entender 3, 4 soluções para o mesmo problema, né? Muitas vezes o caminho tem que ser escolhido e nada impede hoje nesses editais também que você peça determinada metodologia de trabalho, né? Você peça atestados dentro de uma determinada metodologia específica, a gente falou aqui do planejamento estratégico, porque você sabe onde você quer chegar, porque muitas vezes a empresa que assume vem com um olhar puramente técnico, sem esse olhar político, né, sem essa visão mais sistêmica da administração pública, e pode sair bem caro, porque você vai perder governabilidade. A gente já viu reformas administrativas que foram feitas até em grandes cidades que praticamente acabaram com a política do prefeito, fazendo com que ele perdesse toda a base de apoio, né, culpando a empresa. Então é importante exigir atestados de capacidade, uma empresa experiente, né, que aí sim vai poder dar o direcionamento adequado, né, para que você tenha uma reforma administrativa, uma estrutura administrativa que realmente atenda às demandas políticas, para que você consiga fazer com que as promessas de campanha se tornem realidade. Perfeito, Matheus. Eu acho que essas são excelentes dicas, né, para quem busca fazer essa reestruturação administrativa. Mas, enfim, eu acho que nós vamos chegando à conclusão do nosso curso. Nós buscamos aqui ter um panorama inicial, né, desse horizonte da reestruturação administrativa. Nós quisemos aqui principalmente mostrar que é possível compor sua equipe de governo com todas as forças políticas que foram eleitas, dentro da legalidade, garantindo aí para o gestor, para o prefeito, a segurança jurídica ao longo do mandato. Mas o que eu acho que é fundamental também tirar esse momento é que a reforma administrativa ela não precisa ser realizada apenas para garantir a segurança jurídica, mas sim para potencializar suas ações do mandato. O governo, ele, com uma equipe coesa, com um desenho administrativo bem definido, com diretrizes bem traçadas no planejamento, com certeza o governo, o gestor, ele vai conseguir excelentes resultados durante seus 4 anos de mandato ou 8 anos de mandato, vai conseguir tirar do papel todas as suas ideias. A gente sabe que nesse momento, início do mandato, está todo mundo com as ideias,
com as boas ideias a serem implementadas, todo mundo com gás, mas se a gente chegar na estrutura do município e a estrutura não favorecer, não ajudar, não impulsionar essas boas ideias, elas vão perdendo fôlego ao longo do mandato, vão perdendo ânimo ali dos seus apoiadores. Então, com todos esses recursos municipais disponíveis, dá para ter uma estrutura muito bem desenhada que vai contribuir demais para ampliar essa vontade, esses desejos políticos. Claro, nesse curso, né, não foi possível trazer todos os paralelos, todas as informações aqui sobre a reforma administrativa, mas aqui estão os principais pontos, tanto os principais cuidados a se tomar, quanto as potencialidades aí. Então nós encerramos mais esse curso da Escola de Governo da Evoluta e convidamos para acompanhar os nossos cursos. Nós temos cursos em diversas áreas aqui da gestão pública para poder te auxiliar, para poder auxiliar o mandato, potencializar as ações aí de cada governo e contribuir sempre com uma administração pública cada vez mais eficiente, cada vez mais eficaz. Matheus, agradeço aí o convite, também a participação, e estamos sempre aí à disposição para um bom bate-papo aí com a gestão pública, não é isso? Eu que agradeço a paciência de quem nos ouviu durante 5 aulas, chegou até esse final. Espero que a gente tenha dado um panorama geral, pelo menos eu acho que ele vai poder fazer essas nomeações de uma forma um pouco mais ordenada, entendendo, mesmo quando estiver fazendo de uma forma errada, saber já de antemão que isso pode dar problema, então já logo buscar a correção. Muitas vezes é inevitável fazer uma nomeação que não atenda exatamente, mas já resolver de médio e longo prazo, isso já vai evitar problemas com os órgãos de controle. E também colocar a equipe da Evoluta à disposição, quem quiser entrar em contato com a gente para entender detalhes dessa elaboração de cargos comissionados, de funções gratificadas no nível tático, estamos à inteira disposição, só nos chamar pelos canais de contato que estão na descrição aqui do curso e convidá-los todos a ter uma transição tranquila, uma nomeação de equipe bem tranquila e que vai com certeza tornar realidade todas as promessas de campanha.